Boa noite, irmãos. Estou fazendo devagar para ver se o nervosismo vai embora. Ele não está indo embora. Eu tenho uma pergunta para fazer para todos que estão aqui, desde os de mais tenra idade até os mais velhos. Que pedido você gostaria de fazer hoje para Jesus? Não precisa responder, apenas pense. Eu não tenho tal poder, mas se eu pudesse enxergar os balõezinhos de pensamento de todos, talvez eu pudesse enxergar alguma coisa, do tipo, vou fazer um exame bem complicado, queria ser curado de uma doença que eu tenho há anos enfrentado. Outro balãozinho talvez pudesse mostrar assim, eu queria uma promoção para ganhar mais, para dar mais conforto à minha família. Talvez um outro balãozinho pudesse revelar um estudante precisando tirar uma nota significativa numa prova amanhã. Talvez outro balãozinho estivesse entristecido com o distanciamento de parentes longe da palavra de Deus. Qual é o teu real pedido? As Escrituras nos revelam de um pai, onde viu a sua filha, o texto fala, filhinha, estava gravemente enferma. E ele procurou, direto, sem hesitação, procurou a Jesus. À luz do Evangelho de João Marcos, vamos ler o trecho que narra a ressurreição da filha de Jairo. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos de 21 a 24. Depois, os versos 35 até o de número 43. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com atenção a leitura bíblica. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choraram e os que planteavam muito.
Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Uma breve oração nesse momento. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra é exposta nesse momento. Venha nos alimentar com ela, que a Tua palavra possa nos alegrar, nos animar, nos motivar a Te servir, mas também nos confrontar, que ela venha corrigir o que precisa ser corrigido às nossas vidas, para o louvor de Tua glória. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 5 é um capítulo maravilhoso, extremamente dinâmico no ministério terreno de Cristo Jesus. Acontece muita, mas muita coisa. No capítulo 4, no finalzinho dele, Jesus acalma uma grande tempestade. Por quê? Ele foi para o outro lado para curar o endemoniado de Gerazeno. E aí, os habitantes daquela comunidade não gostaram da presença de Jesus, porque eles tiveram uma perda significativa com seus porcos. E no verso 17 é dito que pediram para que Jesus saísse de lá. E agora Jesus pega o barco e volta para Cafarnaum. O cenário é totalmente diferente. E por que é totalmente diferente? Porque ele é recepcionado por uma grande multidão, verso 21. Mas dentre essa grande multidão que estava ávido para ter Jesus, estava um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. O que quer dizer os principais da sinagoga? Jairo provavelmente era o administrador da sinagoga, ele que organizava as reuniões que haviam na sinagoga de Cafarnaum. Então, o Jairo era um homem de grande destaque na cidade de Cafarnaum. E aí verificamos que no verso 22, a primeira atitude do Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Algo importantíssimo a ser salientado. A primeira atitude de Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus e entra com pedido, verso 23. A minha filhinha está à morte. O texto nos revela que tal filha de Jairo tinha 12 anos. Não era o usual ao se referir à sua filha de 12 anos como filhinha. O texto revela tamanho amor, tamanha afeição que ele tinha para com a sua filha. E por isso que João Marcos registra: filhinha está à morte. E Jairo crê, e até, digamos, de uma das melhores das intenções, dá uma instrução para Jesus: vem, impõe as mãos sobre ela, e ela vai viver, ela vai ser salva.
e Jesus foi com ele. Bom, o Evangelho de Marcos, ele dá uma parada nessa história, porque acontece a cura de uma mulher enferma. E o curioso é que o Evangelho de Marcos é o evangelho onde ele mais escreve sobre tal milagre, sobre essa mulher enferma, que não é objeto da exposição hoje, talvez fique para uma outra ocasião. A única coisa que, já entrando nos detalhes do caminhar de Jesus com Jairo, é o seguinte: Jesus só vai falar alguma coisa após a cura dessa jovem. E o episódio da ressurreição da filha de Jairo, Jesus fala, e fala bastante. Aos acadêmicos aqui, os acadêmicos muito bem sabem o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta, porque ou eles precisam fazer uma redação, ou quando estão concluindo as suas graduações e pós-graduações, eles precisam fazer um TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E aí existe uma metodologia que usa citação direta e citação indireta. E verificamos dos versos 35 até o verso 43, 3 citações diretas de Jesus, na qual a gente vai se aprofundar um pouco para ilustrar tal exposição bíblica. Mas existe 4 citações indiretas. É um milagre na qual Jesus falou, e falou bastante, porque só Ele tem belas palavras de vida. Pois bem, no 36 aparece a primeira citação direta. Por que citação direta? Porque o escritor original, João Marcos, ele coloca 2 pontos, e aí fala o que Jesus exatamente fala. E as citações indiretas atribuem ações a Jesus de falar, de comandar algumas coisas. Vamos à primeira. Enquanto eles estavam no caminho da casa do chefe da sinagoga Jairo, alguns da casa, ou empregados, ou da parentela de Jairo, vieram com uma notícia. Não foram polidos, não tiveram tato para falar. Eles falaram na lata: tua filha já morreu. E deu uma ordem um tanto quanto estranha. Por que ainda as incomoda o mestre? Na crença desses da casa do chefe do sacerdote, ponto final. Tua filha morreu, o mestre não tem nada para fazer. Mas o texto é enfático no 36. Jesus, sem acudir a tais palavras, se direciona tão somente a Jairo e fala: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Pois bem, queridos irmãos, Jesus não se incomodou com tal notícia e que com a ligeira censura em que os da casa de Jairo colocou para não ir mais à casa de Jairo. Pois bem, essa é a principal mensagem do texto: não temas, crê somente. Essa é a nossa grande tarefa nos momentos em que estamos peregrinando nesse mundo: confiar, crer nas promessas de Cristo Jesus para as nossas vidas e crer de todo o nosso coração. Não temas, somente crê. Somos convidados a todo instante, a todo momento, de acatar as palavras do mestre: não temas, crê somente.
seja qual for o seu pedido, seja qual for a sua dificuldade que você deixou lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, não temas, crê somente. E aí vem uma citação indireta de Jesus, rapidamente nos versos de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e seus irmãos, Tiago e João. Ele dá uma ordem: fiquem aí, só me acompanhem Pedro, Tiago e João. E por que isso? Não sabemos. Presciência daquele que comanda. Ordem para quem detém todas as coisas. Presciência de Jesus. Ele quis assim. E ponto final. Mas nós já sabemos os desenrolares da história. Após a ressurreição de Cristo Jesus, quando Pedro e João estavam na frente do sinédrio, ameaçados para não falar mais sobre o nome de Jesus, em Atos 4, 20 e 21, registra-se a seguinte resposta: não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E certamente, quando Pedro e João falaram, certamente, com toda certeza, dentre vários e vários episódios, estava este. Porque Pedro, Tiago e João foram chamados para ter experiências muito particulares, que é registrada nos evangelhos. No Monte da Transfiguração, no momento de angústia de Jesus, no Getsêmani, etc. Citação de Jesus. Quem me acompanha nessa é Pedro, Tiago e João. Aí o texto desenrola. No verso 38, é muito pertinente salientar o seguinte. Percebam que tinham pessoas chorando, planteando muito. Eram pessoas profissionais, chamadas carpideiras. A única referência bíblica de tais pessoas, carpinteiras, está no profeta de Jeremias 9, 17 e 18. Ao fato do chefe da sinagoga ser uma pessoa de posição na cidade de Cafarnaum, olha, precisa ter um velório e um funeral digno. Vamos chamar as carpinteiras para mostrar tristeza, para chorar a morte de sua filha. Mas Jesus chega e, ao perceber o alvoroço, ele faz a sua segunda citação direta. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Imediatamente o verso 40 diz: e riam-se dele, e riam-se dele. As pessoas passaram do pranto fingido, profissional, para uma risada de escárnio e de zombaria a Jesus. Olha que absurdo ele está falando. Ela morreu, ele está falando que está dormindo. Entendamos melhor isso. A melhor solução para tal disparate entre a filha de Jairo morta e Jesus falar que dorme é apenas um: quem é que domina todas as coisas, inclusive a morte? Só aquele que é a primazia dos que morre e ressuscitou, Cristo Jesus. Certamente, Jesus pré-anunciava o que iria acontecer. O que iria acontecer. E aprendamos isso. Vamos duvidar das palavras do nosso mestre, do nosso amigo, do nosso Salvador, que é Cristo Jesus? Não, não, meus irmãos. Ele é o nosso Senhor.
acreditemos em cada palavra que Ele nos revelou. E eis a palavra de esperança à família de Jairo. Pois bem, aí no 40, surge uma nova citação direta. Tendo ele, porém, mandado sair todo mundo, os parentes, as carpideiras, sai todo mundo. Ordem de Jesus. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com eles e entrou onde a menina estava. Aí o verso 41. Percebam a cena. Estavam no recinto apenas o pai, a mãe, a filha de Jairo, Jesus e os 3 discípulos destacados para serem testemunha de algo maravilhoso: Pedro, Tiago e João. 41 diz que tomou pela mão, disse: Talitá cumi. Que quer dizer? Talitá cumi, aramaico. Que quer dizer? Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, porque tinha 12 anos. Palavra de poder. Palavra de poder que Jesus pronuncia para a ressurreição da filha de Jairo. E todos os que estavam lá ficaram sobremaneira admirados. Aí o verso 43 revela 2 citações indiretas de Jesus. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Não era para espalhar a notícia desse milagre. Não era. E por que não era? Jesus estava ainda no seu ministério terreno, tanto que João Batista ainda não havia sido morto. Isso vai ser revelado no capítulo seguinte, capítulo 6. Jesus estava ainda no início do seu ministério. E se todos de Cafarnaum e os principais fariseus e saduceus soubessem de tal milagre, muito que provavelmente precipitariam em matar Jesus. E por que tal ordem? É que a grande verdade é a seguinte: não foram os romanos que deram uma verdadeira surra em Jesus e colocaram ele no madeiro, pregando as suas mãos e seus pés na cruz. Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os principais sacerdotes, onde eles, primeiramente, escarneciam de Jesus e compraram falsas testemunhas para matar Jesus. Não foram eles. Jesus se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. E essa hora não era a hora própria. E é por isso que Jesus faz tamanha advertência para que não se fale nada, porque Ele há de entregar a sua vida em favor do seu povo no momento certo. E esse momento não era agora. E totalmente compadecido com aquela criança, se encerra que Jesus manda que desse algo para comer. Muito que provavelmente ela ficou horas e horas morta e, consequentemente, sem morrer. O Evangelho de Lucas, ao contar essa ressurreição da filha de Jairo, é muito mais específico. No ato da ressurreição da filha de Jairo, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, vai falar que o Espírito retornou à menina. Portanto, ela estava de fato morta. Essa é a grande ilustração do texto.
Um texto maravilhoso, um texto que nos desafia. E eu queria já encerrar essa breve exposição bíblica de um texto tão longo e tão maravilhoso, começando de trás para frente, nas 3 citações diretas de Jesus. Marcos 5:41, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. 3 coisas para a gente aprender dessa citação de Jesus. Primeira coisa, lembram-se que Jairo falou o seguinte, depois de se prostrar aos pés de Jesus, falou o seguinte, olha, vai lá, só colocar a mão nela, ela vai ser salva, ela vai viver. Ora, reverberando o que seria escrito posteriormente, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele faz muito além do que possamos pensar. E é isso que Jesus o faz nesse milagre. Ele toma ela pela mão. E não pronuncia nenhuma palavra mágica, nenhuma palavra mística, nenhum gesto enigmático de sociedade secreta, nada. Era apenas uma voz habitual que aquela menina provavelmente costumava ouvir de seus pais. Menina, eu te mando, levanta-te. Uma palavra comum. Uma palavra comum para um milagre extraordinário. E a terceira coisa que nos chama muito a atenção, também nos escritos posteriores, em Atos 9, quando Pedro estava em Jope, uma mulher muito querida em sua comunidade morreu, ela se chama Dorcas. E impressionante verificarmos que como Pedro imita Jesus. 3 aspectos em Atos 9 nos chama muito a atenção. A primeira coisa, Pedro retira algumas pessoas no recinto onde Dorcas estava. Mesma coisa que Jesus fez. Pedro pega ela pela mão e diz basicamente as mesmas coisas. Te mando, levanta-te. Olha como foi maravilhoso a presença de Pedro nesse milagre. E é uma grande lição para todos nós. Assim como Pedro, ele seguiu os passos de seu mestre, nós também somos chamados para fazer a mesma coisa. Seguir as palavras de Jesus, porque só Ele tem belas palavras de vida, que possamos absorver cada vez mais as nossas vidas, os seus ensinamentos, o seu exemplo para todos nós. Um exemplo que Jesus demonstra para essa menina, carinho e grande compaixão. Falei que era de trás para frente, certo? E no verso 39, por que estáis em alvoroço e chorais? Criança não está morta, mas dorme. Palavra de revelação de Jesus. Que possamos nos apropriar de todas as palavras de Jesus às nossas vidas. E o próprio Jesus sofreu um escárnio, começaram a rir dele. Toda vez que na sua vizinhança, na sua parentela, nos seus colegas de trabalho, vocês falarem no nome de Jesus, vão rir de você. Vão rir. E o que fazer? Absolva
em sua vida as belas palavras de Cristo Jesus. Só ela é que traz vida. Só ela é que traz vida. E por fim, o 36. Tentaram. Por que você importuna o mestre? Jesus não acudiu a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E queridos irmãos, até hoje, tais atitudes nos afrontam de uma maneira delicada ou de uma maneira agressiva. Absolutamente todos nós, já estou terminando, todos nós temos algum filho, alguma filha, algum irmão, alguma irmã, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, mortos espiritualmente, porque preferiram os caminhos, os rudimentos desse mundo, escravizado pelos vícios do jogo, da bebedice, do sexo, da lascívia, das ideologias de gênero. E muitas vozes: não, deixa ele tomar a decisão dele. Jesus fala para nós: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe o que nos cabe fazer? Não ouvir as vozes. Às vezes ouvimos demais tais vozes. Ouvimos demais a voz do imediatismo, tudo agora, tudo ao mesmo tempo. E Jairo teve que aprender uma grande lição. Jesus não foi rápido para a casa dele. Demorou um pouco para ir. Às vezes somos apressados e queremos respostas instantâneas à nossa vida. E Jesus falando: não temas, crê somente. E o que temos que fazer? Crer. E o que podemos fazer com as pessoas que estão mortas, como a filha de Jairo? Não mortas fisicamente, mas mortas espiritualmente. É orar, constantemente orar. E não percam a oportunidade de pregar. A grande comissão ainda está em vigor para nós, que ainda estamos em peregrinação a esse mundo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Precisamos pregar as boas novas de Cristo Jesus, porque só Ele tem belas palavras de vida. E para encerrar, lembre-se, a última resposta às nossas vidas não é a morte. Jesus derrotou a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo
Jesus. Lembremos o seguinte: por que eu falei de morte espiritual? Todos os milagres relatados no ministério terreno de Cristo Jesus são temporários. Em algum momento, a filha de Jairo morreu. É um milagre temporário. Nós oramos para uma promoção do emprego, para ser bem-sucedido numa prova, são bênçãos temporárias. Mas nunca, meus irmãos, percamos as bênçãos eternas, que já nos são garantidas em Cristo Jesus. Existe uma frase muito interessante: aquele que nasce 2 vezes, só vai morrer uma vez. Mas aquele que nasce só uma vez, morrerá 2 vezes. Cabe a gente despertar aos nossos queridos para que eles nasçam pela 2ª vez. Não temas, crê somente. O Deus conosco está sempre conosco, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Em resposta